Olá, meu nome é Juliana, eu sou estudante de medicina, estou no segundo ano da faculdade, faço parte da Liga de Emergência e Trauma da UFSPA e hoje vou apresentar para vocês essa aula sobre acidentes de trânsito. Bom, para falar de acidente, a gente tem que lembrar da definição da palavra. Então, o que é um acidente? É um acontecimento casual, inesperado ou uma ocorrência. É qualquer acontecimento desagradável ou infeliz que envolva dano, perda, sofrimento ou até morte. Bom, quando a gente fala de acidente de trânsito, a gente tem que lembrar que o Brasil está em quinto lugar em violência no trânsito, que 1.250.000 pessoas morrem todos os anos em decorrência de acidentes de trânsito, que o acidente de trânsito é a maior causa de morte entre os jovens e que também é a 10ª maior causa de morte no mundo. Mas é importante a gente lembrar que acidentes de trânsito são atos evitáveis. Portanto, eles não são fatos, eles podem ser evitados. E como eles são evitados? Eles são evitados com prevenção. Bom, mas e quando ocorrer o acidente, né? Quando a gente se deparar com uma cena de um acidente, uma cena como essa da foto, e a gente tem que entrar em ação e fazer alguma coisa para ajudar. Então, é hora de prestar os primeiros socorros. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar a segurança da cena. Quando eu chegar num acidente, quando eu me deparar com um acidente, eu vou parar o meu carro a uma distância segura e ligar o pisca-alerta. Eu vou verificar rapidamente, de dentro do carro mesmo, se a cena é segura antes de descer e me aproximar. E eu vou verificar se a cena apresenta algum risco iminente. E se apresentar, eu vou chamar o socorro o mais rápido possível e vou me manter afastado do local. Bom, segunda coisa, depois que eu dei essa olhada geral, né, parei meu carro num lugar seguro, liguei o pisca-alerta, olhei num geral assim, para a cena, a segunda coisa que eu vou fazer é acionar o serviço de emergência. Então eu vou ligar imediatamente para o SAMU, no 192, se o acidente ocorrer no perímetro urbano, ou para as polícias rodoviárias federal ou estadual, para acidentes que ocorrem em rodovias. Bom, por quê? A gente tem rodovias que tem trechos de rodovias que o SAMU não atende. E aí quem presta esse atendimento são as empresas de emergências contratadas, né, pela rodovia. Então, como geralmente são números que a gente não sabe de cor, a gente indica ligar para a Polícia Rodoviária Federal, se for uma rodovia federal, e para a Polícia Rodoviária Estadual, se for uma rodovia estadual, que eles vão entrar em contato diretamente com o serviço de emergência responsável. Bom, e quando eu ligar para o serviço de emergência, eu vou fornecer as seguintes informações. O tipo de acidente, se foi uma colisão entre dois carros, um carro e uma moto, o número de vítimas que estão presentes no local, o número de veículos que estão envolvidos nesses acidentes e que veículos são esses, se é um caminhão, um carro, uma moto, o local exato da ocorrência, de preferência com pontos de referência, a gravidade aparente do acidente, se há presença de vítimas presas nas ferragens e se há algum derramamento de produto químico ou perigo de energia elétrica no local. Bom, agora que eu já liguei para o serviço de emergência, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, né? Eu, na posição de uma pessoa leiga, me deparo com um acidente de trânsito e vou parar para prestar os primeiros socorros, vou parar para ajudar e fazer o que está ao meu alcance. E sim, mesmo que eu não seja uma pessoa especializada em primeiros socorros, eu posso ajudar. Tem algumas coisas que eu posso fazer. Mas é importante, antes de fazer qualquer coisa, é agir com cautela. Então eu vou respirar fundo e vou manter a calma. Vou procurar confortar as demais pessoas que estão presentes na cena. Vou tentar evitar que pessoas que não possam ajudar se aproximem do acidente. E vou me certificar se não tem algum profissional da saúde, bombeiro, socorrista, policial, enfim, que tenha algum conhecimento de primeiros socorros e que possa me ajudar nesse primeiro atendimento. Bom, a segunda coisa, então, agora, depois que eu já acionei
o serviço de emergência e que agora eu vou de fato abordar a cena, né? Depois que eu mantive a calma, sinalizar o acidente. E como que essa sinalização vai ser feita? Ela vai ser feita da seguinte forma. Pode ser com triângulo de segurança, que inclusive é um item obrigatório dos veículos, lembrando que o lado luminoso deve ser voltado para o sentido do fluxo de tráfego. Eu posso usar galhos, plástico, madeira, qualquer coisa que eu achar no entorno da via, né, para sinalizar o local. E também eu posso usar o meu próprio carro para sinalizar. E como que eu vou fazer isso? Ali nesse desenho eu tenho um exemplo de uma via. Essa seta azul indica o sentido de fluxo. Aqui esse X é o local do acidente e aqui é o meu carro. Então eu vou parar o meu carro em diagonal na via, vou ligar os faróis e pisca-alerta e vou sinalizar com o meu próprio carro o local do acidente. Bom, mas quando a gente sinaliza um acidente, a gente tem uma regrinha básica para saber a distância de início de sinalização. Essa regra é a seguinte: a velocidade máxima da via é igual ao número de passos que eu vou dar para iniciar essa sinalização. O que isso quer dizer? Bom, em uma rodovia em que a velocidade máxima é 100 km por hora, a distância para o início da sinalização é de 100 passos longos. Quando eu falo passo longo, eu estou dizendo passo de um adulto, que daria em torno de 1 metro cada passo. Bom, mas eu tenho duas observações quanto a isso. A primeira observação é que em caso de chuva, neblina ou fumaça, eu vou dobrar essa distância, ou seja, em vez de dar 100 passos, eu vou dar 200 passos. E também, se um acidente ocorrer em uma via de mão dupla, a sinalização deve ser feita nos dois sentidos. Como assim? Bom, aqui eu tenho uma via de mão dupla, as bolas vermelhas são dois veículos e as flechas indicam o sentido de fluxo desses veículos. O X indica o local do acidente. Essa flecha verde indica a direção que a pessoa que vai fazer a sinalização deve andar. Então, aqui está o acidente, aqui está o sentido de fluxo. Essa pessoa vai dar, se for no caso do exemplo que eu dei anteriormente, que é uma via de 100 km por hora, essa pessoa vai dar 100 passos e vai iniciar a sinalização aqui. Como é uma via de mão dupla, essa pessoa vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, ela vai dar 100 passos para este lado aqui e vai começar também a sinalização neste lado da via. Bom, agora que a gente já sinalizou a cena, a gente vai abordar as vítimas desse acidente. Mas antes de abordar as vítimas, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, que é o uso de EPIs. Eu só vou poder me aproximar da cena e manejar as vítimas da forma correta se eu tiver os EPIs, que são eles: as luvas de procedimento, as máscaras e os óculos de proteção individual. Bom, é importante que a gente sempre tenha um kit básico de primeiros socorros no veículo, portando principalmente esses 3 itens, porque se a gente não tiver esses itens, a gente não vai poder abordar a cena e não vamos poder manejar os pacientes e auxiliar até a chegada do socorro. Mas enfim, uma vez que eu estou paramentada, agora eu vou prestar o primeiro atendimento ao paciente. Então, a primeira coisa que eu, como uma pessoa leiga, vou fazer é conversar com a vítima. É importante lembrar que o serviço especializado, né, de primeiros socorros ou pessoas que tenham treinamento de APH específico para acidentes de trânsito, para trauma, eles têm um passo a passo, né, de atendimento. Mas nós, enquanto pessoas leigas, chegando num acidente, nós não podemos fazer todos os procedimentos que uma pessoa especializada pode fazer, mas tem algumas coisas que a gente realmente pode fazer para ajudar. Então, a primeira coisa é conversar com a vítima. Eu vou dizer meu nome, vou explicar que eu estou ali para ajudar, vou evitar dar notícias ruins, como, por exemplo, o falecimento de algum outro ocupante do veículo. Eu não vou dar água e nem nenhum outro líquido para essa vítima beber, para evitar o engasgo ou a aspiração. E eu vou lembrar de sempre abordar a vítima pela frente, para evitar que ela tenha uma lesão de coluna cervical. Porque se eu abordar ela por trás e falar com ela
vindo por trás, ela consequentemente vai mexer a cabeça para ver quem está falando, né? E isso pode acabar ocasionando uma lesão de coluna cervical. Outra coisa que eu posso fazer é verificar o cinto de segurança. Se o cinto estiver impedindo a respiração da vítima, eu vou soltá-lo com cuidado para não movimentar a vítima. Mas caso o cinto não esteja apresentando nenhum perigo iminente, eu vou deixar como está até a chegada do socorro. Bom, outra coisa que eu vou fazer agora é impedir que o paciente movimente a cabeça. Como eu vou fazer isso? Eu vou segurar a cabeça da vítima com as duas mãos, pressionando nas laterais próximas às orelhas. É importante lembrar que se a vítima estiver respirando, eu não preciso virá-la. Se ela estiver de barriga para baixo, eu deixo ela de barriga para baixo. Se ela estiver de barriga para cima, eu deixo ela de barriga para cima. Eu simplesmente vou segurar a cabeça da vítima na posição em que ela estiver. Dessa forma, com os polegares na testa e com as mãos espalmadas nas laterais, próximo às orelhas. Bom, mas é importante lembrar que se a vítima for um motociclista, eu não devo retirar o capacete. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou abrir a viseira e segurar por cima do capacete. Eu vou abrir a viseira para facilitar a respiração dessa vítima e eu vou segurar, conforme na foto, por cima do capacete. Quando o serviço especializado chegar, eles vão fazer a retirada adequada. Bom, se essa pessoa apresentar algum sangramento, eu posso fazer o controle dessas hemorragias externas. Como que eu vou fazer esse controle? Eu vou fazer uma compressão no local com gás e um pano limpo. Mas é importante lembrar que para isso eu preciso estar utilizando os equipamentos de segurança. Senão, eu não vou poder realizar esses procedimentos. Outra coisa que nós vamos fazer também é proteger a vítima. Como? A gente vai pedir para algum popular que está na volta segurar um papelão, plástico ou qualquer coisa que possa proteger essa vítima tanto da chuva quanto do sol. E se estiver frio, eu vou tapar a vítima com um cobertor ou manta térmica. Bom, outra coisa também é a imobilização de fraturas. Se eu tiver um papelão ou algum material rígido e eu souber fazer uma imobilização de fraturas, eu posso fazê-la. Lembrando sempre que para fazer uma imobilização, a gente imobiliza uma articulação acima e uma abaixo da lesão. Ou seja, numa fratura de antebraço, nós vamos imobilizar a articulação do punho e a articulação do cotovelo. Mas também é importante saber que se a gente não tem os materiais adequados ou se a gente não sabe realizar esse procedimento, o ideal é tomar cuidado para não mover o membro e esperar a chegada do socorro. Bom, e após a chegada do socorro, o que a gente vai fazer? A gente vai fornecer todas as informações sobre o atendimento prestado. Vamos falar sobre os procedimentos realizados, sobre o estado de saúde das vítimas, sobre o número de vítimas e sobre o tipo de ocorrência que a gente encontrou. Bom, mas como eu falei anteriormente, para evitar um acidente de trânsito é necessária a prevenção, porque a maioria dos acidentes de trânsito ocorrem por falhas humanas, ou seja, eles poderiam ser evitados. As principais causas dos acidentes de trânsito são a imperícia, que seria dirigir um veículo sem ter conhecimento técnico, teórico ou prático necessário para isso. A imprudência, que seria realizar uma ação de forma precipitada em sem cautela, como, por exemplo, ultrapassar um sinal vermelho. E a negligência, que seria agir com descuido, desatenção ou indiferença, sem tomar as devidas precauções. Bom, então se a gente quer evitar um acidente de trânsito, algumas medidas que a gente pode tomar são: não beber enquanto dirige, respeitar sempre a sinalização de trânsito, não mexer no celular ao volante, respeitar a velocidade da via. E para o pedestre, que também é uma pessoa muito importante, né, no trânsito, atravessar sempre na faixa de pedestre e respeitando a sinalização adequada também.
Bom, então aqui a gente tem alguns exemplos de campanhas de prevenção do Detran e Denatran que chamam a nossa atenção para o seguinte fato: todos nós somos parte importante no trânsito, tanto quem for motorista quanto quem for pedestre. Todos nós formamos o trânsito e fazemos parte do trânsito, e ninguém de nós está livre de acabar sofrendo um acidente de trânsito, seja por um erro nosso ou por erro de outras pessoas. O importante é que a gente sempre haja com cautela, para que a gente possa evitar que os acidentes de trânsito ocorram. Pois se cada um de nós fizer a nossa parte, com certeza a gente vai diminuir o número de mortes que ocorrem no trânsito todos os anos no Brasil. Então é isso. Essas são as referências bibliográficas consultadas. Essas são as imagens que foram utilizadas nesse slide. E qualquer dúvida podem perguntar no fórum que eu irei responder. Não se esqueça de responder o questionário abaixo para validar sua presença e não perca a nossa próxima aula, que vai ser sobre distúrbios causados pela temperatura. Muito obrigada, espero que essa aula tenha sido útil. Qualquer dúvida, estou à disposição e até mais.